A essa altura do campeonato, você já deve saber que a pornografia é um mal que aos poucos vai te matando enquanto você continua vivo. Você abre o celular e tanto o Twitter quanto o Instagram, YouTube e principalmente o TikTok estão entupidos de bundas rebolando. Isso quando você não esbarra naqueles conteúdos inocentes, onde na legenda está escrito receita de panqueca de aveia e Nutella, e na thumbnail a cozinheira tá assim. Você tá falando sério? De qualquer forma, todas as redes sociais estão te levando à pornografia, seja pro OnlyFans, pro Privacy ou pros Xvideos. Seus pais, tios, avós nunca foram tão expostos à pornografia como você está sendo agora. É por isso que hoje eu decidi trazer definitivamente a solução que vai te fazer parar de ir atrás da pornografia. Me chamo Maurício Mendonça, ou Gato Sem Carisma se você preferir, e antes de tudo, eu gostaria de avisar que esse vídeo está repleto de conteúdos sensíveis. Nas configurações de postagem, eu já marquei a opção "Este não é conteúdo para crianças", mas como eu sei que isso não impede que esse vídeo chegue até você, eu peço que você saia do vídeo agora mesmo caso você seja menor ou tenha baixa tolerância para conteúdos como esse. Muito bom. Agora, para quem decidiu ficar, já curte o vídeo e se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade de pessoas boas que querem ser 1% melhores a cada dia, porque hoje vocês vão conhecer os bastidores da indústria pornográfica. Representações artísticas de natureza sexual estão presentes nesse mundo desde os tempos antigos, mas o fato de que o surgimento das câmeras fotográficas alterou drasticamente a nossa relação com a pornografia é inegável. Vocês sabem como funciona o ser humano. De um lado inventam a máquina fotográfica, do outro surge a ideia de realizar ensaios sensuais. De um lado surge o cinema, e menos de um ano depois dessa invenção, surge Le Coach de la Marie. O quê? O primeiro filme pornô já registrado, onde a dançarina Louise Willy realiza o primeiro striptease filmado na história. O filme só tinha 7 minutos, e na época era considerado algo com um viés mais artístico, conceito que aos poucos foi se perdendo conforme o crescimento da Playboy e de outras revistas do ramo, já que as empresas começaram a perceber que através daquela arte, elas podiam explorar comercialmente a imaginação sexual do ser humano. E foi assim que eles transformaram aquilo que um dia havia sido considerado arte em um produto corporativo. E esse foi o primeiro passo na construção de uma indústria que anos depois dominaria um mercado tão vasto que as pessoas têm dificuldade de estimar seu tamanho. Embora alguns estudiosos afirmem que é impossível que o valor dessa indústria esteja abaixo dos 100 bilhões de dólares. O que não me surpreende, já que em 2022 o Xvideos foi o terceiro site mais acessado do mundo, ficando atrás apenas do Google em segundo lugar e do YouTube em primeiro. Além disso, vale destacar que o Pornhub é o principal concorrente direto do Xvideos. O site é administrado por uma empresa canadense chamada MindGeek, que também é proprietária do RedTube, YouPorn e muitos outros. Resumidamente, ela é a Disney do entretenimento adulto. Dentro dos sites pornôs existem as categorias, que servem basicamente como um cardápio de conteúdo. Essas foram as 5 categorias mais acessadas do Pornhub em 2021. Japense, Lesbian, Ebony, MILF e Hentai, que é uma pornografia em forma de anime ou mangá. Inclusive, esse foi o termo mais procurado do ano. Mas é claro que preferências sexuais são muito particulares e mudam de cidade em cidade e de país em país. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe um estado chamado Arkansas, que em 2021 liderou o ranking de estado com maior índice de divórcios do país. E não coincidentemente, teve divórcio como a palavra mais procurada no Pornhub. Da mesma forma, asiáticas era o termo mais procurado da Califórnia, estado onde vivia a maior comunidade asiática dos Estados Unidos na época. Já no Brasil, as categorias que tiveram maior crescimento nas buscas foram respectivamente Naruto, liderando o topo das buscas, Caseiro em segundo lugar, Coreanos em terceiro, Trans em quarto e em quinto lugar, Gordinha Gostosa. Agora, quanto aos personagens mais buscados do Pornhub, estão Harley Quinn em primeiro, Mulher Maravilha em segundo, Harry Potter em terceiro, Guerra nas Estrelas em quarto, Viúva Negra em quinto, Os Simpsons em sexto e Lara Croft em sétimo. Já a média de idade dos usuários do Pornhub é de 37 anos. Isso considerando o mundo todo, porque no Brasil a média está abaixo dos 34. Sendo que a geração Z, composta por jovens de 18 a 24 anos, é a que domina boa parte dessa estatística. O que para muitos é a justificativa por trás do sucesso das categorias como lésbicas e hentai no Brasil, já que os jovens dessa faixa etária têm uma inclinação maior para esse tipo de conteúdo do que grupos de usuários um pouco mais velhos. Um fato interessante é que 37% da pornografia gay é consumida por mulheres, e de acordo com o próprio Pornhub, o motivo disso se deve à insegurança física de muitas delas, que em alguns casos acabam projetando comparações inconscientes que tornam a experiência bem frustrante, ao invés de prazerosa. Mas não se engane com todas essas informações sobre o consumo da pornografia, porque na real, o produto final que é entregue a você é fruto de bastidores cheios de problemas. Para começar, pode esquecer aquele clima quente entre uma loira com um corpão
e um cara qualquer que por acaso teve a sorte dela decidir se relacionar com ele. Na prática, essa fantasia não é tão glamourosa assim, já que a maior reclamação dos profissionais dessa indústria são justamente os bastidores, que muitas vezes estão cobertos por inúmeros fluidos corporais, como esperma, suor, sangue, urina e até fezes. Sem contar a iluminação desses ambientes, que obviamente esquentam essa mistura de fluidos e potencializam aquele odor, provocando engasgos e vômitos até mesmo nas pessoas mais acostumadas com essas gravações. Quanto à ereção dos atores, obviamente são consequência do abuso do Viagra. E quando o medicamento já não é o suficiente para sustentar as ereções artificiais, eles apelam para uma droga injetável chamada Caberject, muito utilizada como vasodilatador em cirurgias e em tratamentos contra a disfunção erétil. Já as atrizes se entopem de lubrificantes e spray anestesiante para a garganta. Em ambos os casos, quando essas drogas não surtem mais efeito, eles partem para aquele pó branco que eu não posso citar, e para aquele produto fabricado em Breaking Bad. Cabe ressaltar uma informação bem triste, mas relevante, que é o fato de que boa parte das atrizes alegam já ter sofrido abuso sexual, tanto na infância quanto na adolescência. De maneira geral, tudo o que você vê nesses vídeos é falso. Os jatos de esperma muitas vezes são produzidos artificialmente com amido de milho. As mulheres podem gravar menstruadas com esponjas no interior de seus corpos e muitas vezes a pornografia testa os limites da elasticidade humana, causando rompimentos tão sérios que são necessários inúmeros enfermeiros no set. São eles também que cuidam para que as atrizes gravem com antibióticos para se blindar contra a proliferação de bactérias no ambiente, além de testes de DST que todos os atores devem se submeter a cada 2 semanas. O problema é que muitas vezes algumas doenças não são facilmente detectáveis e o resultado disso vocês já sabem. Então a solução é assistir vídeos amadores, assim eu saio ganhando e não apoio essa indústria. Então, lembra que eu disse que existem produtoras que são como a Disney do entretenimento adulto? Da mesma forma que a Disney é detentora dos direitos de muitos projetos que não estão diretamente ligados a ela, muitos vídeos supostamente amadores são controlados por grandes produtoras. Porque amador é uma das categorias oferecidas no cardápio dessas empresas. Elas não podem depender de vídeos vazados sem consentimento, até porque isso é crime. Essa é Lana Rhoades, a atriz pornô mais procurada do Pornhub em 2021. Mas apesar de todo o sucesso de seu conteúdo, que batia números na casa do bilhão, ela só atuou na indústria por 8 meses, o que foi tempo suficiente para ela experienciar cenas tão traumáticas que, de acordo com ela, lhe causaram depressão e pensamentos suicidas. Outra atriz com imensa visibilidade é a libanesa Mia Khalifa, que trabalhou na indústria por apenas 3 meses, período que lhe rendeu $12 mil, o que, segundo ela, é apenas uma fração do que ela gasta com terapia desde então. Além dessa camada muito popular de produção, há também um submundo da pornografia, que envolve gravações de cenas de estupro, pedofilia, tortura, importunação sexual em transporte público, zoofilia e as camgirls, que são pagas para se despir, se masturbar e realizar sexo virtual em tempo real. Muitas dessas atrizes atuam para grandes empresas do ramo, que recolhem parte das receitas das suas apresentações. Algumas delas sobre condições degradantes de trabalho, que envolvem turnos diários de até 12 horas. E por fim, a categoria de pessoas dessa indústria que são permanentemente prejudicadas, às vezes sem saberem: os consumidores. A exposição constante a vídeos de sexo artificial pode causar impactos profundos na forma como nos relacionamos. Tanto homens quanto mulheres viciados em pornografia carregam a expectativa de corpos perfeitos e de performance mirabolantes para dentro de seus relacionamentos. Isso quando não desenvolvem a dificuldade da excitação sexual sem o suporte de conteúdo pornográfico. A pornografia pode explorar os relacionamentos sexuais, mas sexo não é pornografia e pornografia não é educação sexual. Além disso, o aumento da visualização de conteúdo pornográfico leva a uma redução da nossa capacidade cerebral de responder a imagens eróticas, o que significa que as pessoas que consomem pornografia com frequência podem, com o tempo, ficar cada dia mais sensíveis aos vídeos que assistem, demandando conteúdo cada vez mais extremos para chegar à excitação, o que muitas vezes é o primeiro passo para um submundo repleto de crimes e atrocidades, cometidas em prol da satisfação de uma mente degenerada.